Eu sou Miranda Eli, especialista em negócios, investidora, escritora, autora de Dom Juan de Merda Nunca Mais. Um livro que fala de forma responsável sobre irresponsabilidade efetiva. E essa é a quinta live book. Sim, a quinta parte de um projeto bem desafiador de disponibilizar a leitura de todo o livro para vocês aqui, através dessas lives. E que as pessoas, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, tenham acesso. E se você quiser o livro físico, corre no link da bio adquirir, já com o autógrafo, você vai cair no WhatsApp. Ou então me chama no direct mesmo. A gente já falou de como se forma essa mente abusiva, esse homem que não tem respeito nenhum por absolutamente nada que não seja a máscara de merda dele. A gente trocou muita informação aqui. Já falamos também dessas fases iniciais do abuso, né? Lá no início, a escolha por essa mulher que vai ser abusada. Já falamos do love bombing e já entramos um pouquinho no gaslighting, que é aquele momento que você não tem certeza exatamente do que está acontecendo. Essa pessoa, na maior parte do tempo, é maravilhosa, mas em alguns momentos dá indícios aqui e ali que a gente chama de red flags, que são as bandeiras vermelhas, aquele momento em que você começa a sentir cheiro de merda de longe. E se você ler o meu livro ou ouvir essas lives, eu tenho certeza que você vai se vacinar de vez contra pessoas e situações abusivas. Vamos lá? Essa parte começa no Gaslighting fase 1, sem pressa e sem pausa, linda. A abusada foi enredada, passou pela fase love bombing, que sempre dará as caras quando for oportuno para Dom Juan, e é nessa primeira fase do gaslighting que ela deixará de ser apenas participante para começar a assumir, aos poucos e ativamente, o próprio abuso. Por enquanto, ela permanece descrente de que um homem incrível e amoroso possa fazer-lhe algum mal. Dom Juan sabe aproveitar ao máximo a descrença dela contra ela mesma e mantém a sutileza, potencializando atitudes tóxicas na medida que ela os aceita, sem sequer chegar perto dos limites e colocar o plano em risco. E quanto mais ela tolera, mais ele acredita que possa ficar imune. O abuso não acontece de uma hora para outra. Cada fase leva algum tempo para se desenvolver e chega a passar anos até que se cumpra. Com calma e paciência, a teia de merda é tecida, permitindo vez ou outra que a abusada crie e exponha suas próprias conclusões, sentindo-se minimamente importante no relacionamento. Ao ter seu ponto de vista considerado, mesmo que seja apenas de maneira pontual e sob controle, a abusada cai numa armadilha vil criada por Dom Juan e concluída por ela mesma. Toda pessoa ainda não submissa por completo pode acordar do início hipnótico se sentir que sua voz nunca é ouvida e, como ele sabe disso, deixará que ela pense estar sendo respeitada e se agarre às vezes que o for. Assim, ela justificará a si própria que não tem motivos para os sentimentos de insignificância e tristeza que andam rondando sua vida. Afinal, a abusada parece mesmo que as decisões têm sido tomadas por ambos. Se ela conseguisse olhar melhor as atitudes e não as palavras de merda, veria o que está acontecendo com clareza. Contudo, o gaslighting serve exatamente para isso. Fazer com que o outro perca a sensatez e a capacidade de discernimento e aos poucos dificultar o julgamento do que é visto, do que está certo ou errado e, principalmente, de tomar atitudes sem ajuda. Porque mesmo querendo a aprovação de merda, a abusada não está tão desesperada nem se sentirá tão mal quando não for totalmente aprovada e Dom Juan mantém os cuidados necessários. Pelo menos por hora, o domínio sobre ela deve ser gerenciado e ele coloca em raros e curtos momentos de dor para testar limites, alternando-os com longos períodos de amor, atenção e surpresas gostosas a fim de mantê-la envolvida. Sem pressa e sem pausa. A abusada não percebeu que não está em sua alçada tomar qualquer decisão. A culpa permeia sua mente sem comandá-la integralmente e ela acredita no poder de garantir o romance e evitar os momentos ruins que têm acontecido. É nessa primeira fase do gaslighting que as desculpas deixam de ser apenas uma invenção de merda para passarem a uma prática dela também. Por mais absurda que seja alguma colocação ou observação dele, elas são incomuns e a abusada tem justificativas suficientes para inocentá-lo. Há alguma confusão, de vez em quando frustração, mas ela argumenta a si mesma que é natural do ser humano se sentir ansioso. Só que a ansiedade está muito mais alta e frequente do que deveria. Porém, como aumentou devagar, a abusada foi se habituando a ela e aos demais sentimentos ruins que vêm se instalando aos poucos.
A inquietação é uma nuvem passageira a questionar os motivos pelos quais alguém possa estar insatisfeito em um relacionamento considerado perfeito, e a tristeza devia ser injusta e sem sentido. Parece haver algo errado, mas o que é? Não há evidências como discussões frequentes e acaloradas, nem insultos, julgamentos explícitos e muito menos violência física. Algum comentário de merda parece ser mais ácido do que deveria, entretanto, na visão da abusada, foi apenas mal colocado ou dito da forma errada. Nada indesculpável. O esforço em superar o limite virou ideia fixa e o foco está completamente voltado para a aprovação dele. Então, a vaga sensação de que algo não está indo bem é considerada só uma sensação. O sexo também pode ser útil no abuso e, diferentemente do que se possa concluir, vai além da violência física e abrange o indetectável e sutil. As situações a seguir podem acontecer mesmo em relacionamentos saudáveis, contudo, é a frequência com que ocorrem e a dor que causam que delimita o fim do respeito e o início do ultraje. Sempre que o Dom Juan quiser sexo, a abusada deve estar disponível, porém, o contrário não é verdadeiro. Aliás, nada parece ser verdade nele. Quando a parceira demonstrar claro interesse e desejo, ele possivelmente dirá não, em inquestionável e quase imperceptível demonstração de poder. Se o objetivo for punir, a resposta também será sempre não. Se ela quiser novas experiências, deverá fazer por merecer. Já ele pode pedir o que for e ser atendido prontamente é o único comportamento esperado. Caso contrário, haverá menosprezo, afastamento e o uso de artimanhas até que ela se arrependa e aprenda a lição. Além disso, o apelo excessivo por pornografia faz com que ele tenha uma percepção dessensibilizada e afetada sobre as mulheres, nomeada pela comunidade científica como coisificar. Quando a máscara de merda do amante perfeito cai, ele mostra o quanto é frígido e como usa o sexo apenas para descarregar frustrações, evitando a conexão que a intimidade física pode trazer. A abusada é tida como sua serva, sem se importar seu prazer ou dor. Numa relação baseada em respeito e carinho mútuos, ambos os parceiros podem exprimir suas experiências desde que não seja para açoitar a autoestima de ninguém. Contudo, Dom Juan o fará com o objetivo de que a abusada se sinta feia e indesejada por mais bonita e maravilhosa que ela seja. E uma mulher desvalorizada pelo homem que tanto ama vê suas forças irem ralo abaixo sem nenhuma capacidade de reação. É impossível identificar a origem do cheiro de merda e a abusada ainda levará algum tempo para compreender que quem fede é o homem deitado ao seu lado na cama. Até lá, ela ficará confusa com as reações aparentemente calmas dele em uma discussão que trará severas consequências só mais tarde. A abusada se vê em uma montanha russa de incerteza absoluta intercalada com uma fé inabalável. É aqui que ela encontra a solução terrível para ela e maravilhosa para ele de escolher as palavras ao abordar um assunto ou evitar abordá-lo, omitindo e começando a mentir. Sempre que o ver chateado, mesmo sem saber direito o que o magoou ou que suas atitudes não tenham sido tão graves a ponto de fazê-lo, a abusada pedirá desculpas para não agravar a situação. Isso ativa o ciclo tóxico de o armar com erros que não cometeu, verbalizados nas justificativas daquilo que pode nem saber o que é. Ou seja, ao tentar se defender, ela falará o que não deve e ele deixará essa preciosa munição obsoleta por muito tempo. Até a empatia, sentimento que faz parte do digno ser humano que ela é, também vira uma armadilha que espera para fisgar o seu tornozelo ao menor descuido. Imaginar como a outra pessoa está e colocar-se no lugar dela ajuda a sentir menos solidão e aproxima uns dos outros, criando elos difíceis de serem rompidos. De merda sabe usar tais sentimentos e tanto não quer a construção de elos por parte da abusada, como se aproveita da vulnerabilidade dela em querê-los. A necessidade normal de ser aceita chega a níveis tóxicos, minando a capacidade dela em encontrar soluções saudáveis para quaisquer desafios, sejam eles pequenos ou não. Fica cada vez mais improvável esclarecer seus próprios pensamentos e sentimentos que andam tão tumultuados, ou ter uma conversa franca sem iniciar uma longa briga.
As pessoas que antes eram próximas já não estão tão por perto para ouvir algum ponto de vista que não seja o de merda como referência, e não existe ninguém mais em quem confiar, nem em si mesmo. A sensação de algo errado aumenta, porém, quando mencionados, tais pensamentos soam como implicâncias banais, disparando as incansáveis e inúmeras desculpas que a mente da abusada começou a criar. Reflexões saudáveis ganham tons tóxicos que podem não ser percebidos se ditos em voz alta. Assim, afirmações que trariam crescimento para qualquer casal funcional acabam enredando ainda mais a abusada no próprio abuso. É normal ter aborrecimentos cotidianos com quem se ama e faz parte da convivência deixar para lá as pequenices do dia a dia. Contudo, isso tem ultrapassado limites perigosos que trazem dor e confusão. Assumir a responsabilidade do que não funcionou bem e consertar os deslizes tem sido incumbência apenas dela, e numa frequência nada saudável. Construir a desejada harmonia é um exercício diário tão desafiador quanto prazeroso e evolutivo em casais que se respeitam, o que não é o caso. Nenhum questionamento deve ser encarado de forma leve quando se torna leviano. É neles que está a identificação de um padrão abusivo sempre que houver mais dor do que amor, ou tornarem as confusões tão excessivas a ponto de atrapalhar a rotina, causando perda de autoestima e amor próprio. A vontade de melhorar não deve ser uma sobrecarga que afeta apenas um dos lados. Neste momento, há uma pequena chance de a abusada dizer um bom e sonoro não para a destruição total que apenas começou. Se ela chegou até aqui, significa que a primeira brecha foi perdida. Perceber a velocidade com que Dom Juan se sentiu íntimo demais no início do relacionamento. Com a oportunidade extraviada, ele ultrapassou a barreira do bom senso e teve sucesso em suas investidas fantasiosas e cheias de mentiras, mas ainda dá tempo de conseguir se desvencilhar. Transposto esse limite, tudo fica mais difícil, principalmente se ela tiver um perfil suscetível à influência de pessoas convincentes ou carentes e frustradas. Somado a isso, se houver a exigência em ser vista, apreciada, amada e compreendida, a abusada estará presa pelo tempo que Dom Juan desejar. O excessivo senso de responsabilidade para que tudo fique bem, no intuito de preservar o relacionamento, ou a necessidade em mostrar seu ponto de vista e obter validação externa também dificultam escapar do ciclo abusivo. Outros facilitadores para a ocorrência da violência emocional e psicológica são a fuga eterna de conflitos, o desconforto com discordâncias, a dificuldade em reconhecer maus tratos e desapegar das pessoas quando maltratada e o sentimento de ser insuficiente, incapaz ou indigna de amor e respeito. E por mais ultrajantes que tais sentimentos sejam, nada é mais destrutivo do que as críticas. Dom Juan as traveste de preocupação, mas não importa que elas tenham a intenção de crescimento, proteção ou alguma parcela de verdade. Se a dor as acompanhar, a veracidade por trás delas não poderá ser usada para ajudar e o resultado atingido torna-se um só: machucar, debilitar e paralisar. Insultos durante discussões, saídos do nada e sem embasamento relevante, não são críticas construtivas, nem a tentativa de alterar uma conversa, mudando o foco de coisas positivas para si e negativas para o outro. Aliás, sempre que o manifesto genuíno de encerrar uma discussão não for respeitado, o abuso está acontecendo. Contudo, Dom Juan nunca respeitou os pedidos da abusada para que conversassem noutra oportunidade. Fosse por prever uma explosão de raiva dele ou dela, fosse por perceber que não chegariam a lugar nenhum sem um tempo de qualidade para raciocinar e acalmar os ânimos. Tais atitudes são tomadas pela versão adulta das pessoas e ele não pode admitir que a discussão acabe sem que assim o permita. O encerramento é relevante apenas quando o propósito dele é esgueirar-se de alguma responsabilidade, pedido de explicação ou qualquer coisa da qual ele precise se safar. Caso contrário, qualquer assunto vira uma longa e interminável discussão sem finalidade alguma. À vista disso, críticas contumazes causam o devastador efeito de defesa na conhecida formação reativa dentro da psicologia, principalmente para quem gosta de esclarecimentos ou de provar que está certo. O medo ou a preocupação disparam um bombardeio de justificativas e argumentações, alimentando a discussão e minando a autoconfiança e paciência de quem tem a sensação de ser sempre atacado, como se estivesse em um tribunal sem fazer ideia de como obter evidências e se proteger.
Isso tudo acontece porque os muros de contenção de um possível abuso foram derrubados lá no começo e Dom Juan já teve acesso ao lado de dentro e a tudo o que poderia usar na conquista de seus objetivos. De merda também se esconde atrás das justificativas, não apenas as usadas pela abusada para defender a si mesma, como nas usadas por ela para defendê-lo e ao seu comportamento. Como Dom Juan é bom em encontrar motivos para que ela ignore os desgrados e mantenha a idealização de perfeição dele, desde que isso sirva aos seus intentos, claro. Usar o sentimento de culpa da abusada de todas as formas possíveis já comentadas, se for o caso, alegar que foi injustiçado ou usar seus traumas e medos para comovê-la e fazer valer ainda mais o sacrifício pessoal de quem tem se doado tanto. E que não é ele. Também há o maior exemplo de abuso passivo-agressivo chamado tratamento de silêncio, onde de merda simplesmente deleta a presença ou existência da abusada, seja por horas, dias, meses, anos ou como lhe convier. É como se ela não existisse. E quanto mais ele se cala, maior é a vontade dela de gritar para tentar entender o que está acontecendo. E estes questionamentos sem respostas têm a potencialidade de enlouquecer qualquer um. Sem ideia de qual atitude sua pode ter levado Dom Juan a agir com tanta frieza, ou acreditando ser merecedora de tamanho desprezo, a abusada está em plena tortura psicológica que a atordoa, deprecia, humilha, subjuga, coisifica e causa todo e qualquer tipo de dor sem que seja movido um dedo fisicamente. Com os sentimentos de rejeição, isolamento e ansiedade atingindo limites tóxicos e destrutivos, a abusada fica cada vez mais ativa no próprio abuso ao tentar, de todas as formas, atrair a atenção de merda, nem que seja através de uma única palavra. O desespero dela cresce na medida que cresce o poder dele. Tal estágio de nervosismo aciona o sistema fuga ou luta do organismo que, inundado por uma enxurrada de substâncias do estresse, tem a saúde psicoemocional ainda mais abalada, podendo levar a níveis físicos através de dores, doenças ou ambas. A dor da indiferença e exclusão é uma das piores para o ser humano e ninguém merece uma crueldade e tortura sem sentido que não seja o controle e manipulação puros de merda. Através do tratamento de silêncio, ele a trata como um objeto que pode ser descartado ou acolhido a seu bel prazer. E então, em determinado momento, como se nada tivesse acontecido, ele retoma a comunicação. Como a abusada já estava desesperada para compreender o que houve, vê nesta retomada um alívio, encarando tal contato como um benefício ou até mesmo como sinal de amor. Essa é uma ferramenta de extrema eficácia usada sem moderação e é a forma mais fácil de fazer a abusada contribuir para o próprio abuso. Por fim, enquanto houver uma parte dela que acredita depender dele do modo que for, a porta permanecerá escancarada. E por ser uma porta que só abre pelo lado de dentro, só pode ser fechada pelo lado de dentro também. A gente coloca uma parte aqui que chama com a palavra de merda, que é quando ele fala, né? Então, com a palavra de merda. Linda, convenhamos, não havia motivos para eu me responsabilizar por minhas ações, nem para não me esquivar de minhas responsabilidades. Eu não me importava em fazer o relacionamento dar certo, eu me importava em confundir. Se alguém questionasse ou tentasse pôr areia, eu usava os pontos fracos que eu sabia existiam. Você mesma me muniu com informações íntimas ao falar de familiares ou mencionar as sujeiras de suas amigas. Muitas vezes era uma questão de afirmar, você estava assim flertando, até que acreditasse estar, ou passasse a agir como se estivesse. E é óbvio que não era uma paranoia da minha cabeça, nem insegurança ou inveja. Houve o flerte. Podia ser apenas por ter achado o cara bonito, mesmo que estivesse olhando para ele com olhos de desejo. Mesmo que jamais estivesse olhando para ele com olhos de desejo. Contudo, o resquício tão pequeno de verdade era o suficiente para que eu transformasse em horas de discussão torturante sempre que quisesse. Verdadeiras epopeias acaloradas e permeadas de assuntos doloridos aconteciam nos horários mais impróprios, enquanto você se arrumava para uma importante reunião, quando os filhos estavam assistindo ou no restaurante lotado. Qualquer atitude aparentemente inocente contém uma sujeirinha embaixo do tapete e não é difícil usá-la de forma tão convincente que se torne um imenso lixão. A céu aberto. Não sei qual é o erro em mentir, manipular e enganar.
Isso faz parte do extraordinário. Errada estava você que desistiu ou insistiu em querer saber a verdade e acabou destruindo o plano de vida e com ele o nosso amor. Simplesmente não havia qualquer possibilidade de estarmos juntos sem o plano. Para se ter uma ideia, enquanto uma de minhas noivas reformava o apartamento com caros acabamentos que eu gentilmente a ajudava a escolher, ela não tinha condições de pular fora. Mesmo sem provas, ela estava aprisionada a mim. A empresária audaciosa que convidei para ser sócia e que mantive enganada por quase uma década não conseguiria ter uma vida tão abastada quanto a que eu proporcionava. Mesmo que, na verdade, ela estivesse estagnada à espera de promessas que eu não cumpriria ou fosse pelo seu trabalho em nossa empresa que o dinheiro entrava. O fato de eu não pegar nem um centavo trazia 3 consequências fantásticas. Ela achava que eu estava sendo generoso, eu usufruía com ela o dinheiro que ela ganhava e juiz nenhum diria que era estelionato se o pior acontecesse e fôssemos parar na justiça. Nem a mãe das crianças não se veria livre do patrimônio que tínhamos juntos, nem de mim. Se qualquer uma quisesse adquirir um imóvel, teria meu total apoio e eu afirmava que pagaria fazendo-as comprar algo do valor bem acima de suas possibilidades. Só tinha uma condição. Ele tinha de ser colocado no nome delas, claro. E isso as deixava seguras. Afinal, quem desconfiaria de alguém que diz não querer nada do que não seja seu por direito? Mas o que eu não queria mesmo era a dívida que, se fosse tomada, eu simplesmente não pagava. O imóvel não estava em meu nome, nem a despesa dele. Além de estar protegido de qualquer reclamação judicial, se eu tivesse que desaparecer de uma hora para outra, nada me prenderia. Elas é que estavam presas. Vai dizer que isso tudo não é genial? Linda, você se comprometeu comigo. Eu não. Era impossível estar completo numa relação, dado que meus fragmentos se espalhavam com as máscaras que usava, tanto quanto as mulheres. Não me comprometi de verdade nem com a mãe das crianças, e o documento de casamento firmado entre nós não passava de álibi na blindagem patrimonial de uma possível reclamação de união estável. Afinal, amantes dificilmente ganham causas na justiça por mais que estes sejam direito, sabendo ou não de minha condição de casado. E eu exigia fidelidade, mas nunca fui fiel. Eu exigia entrega, mas nunca me entreguei. E quando o plano avançou, sem que percebesse, você já estava me ajudando de maneira ativa na sua execução. Gaslighting fase 2. A busca pelo limite é árdua, linda. A participação ativa da abusada no plano de vida de merda precisa avançar de nível e ele prepara o próximo passo assim que se sente um pouco mais confiante. A busca pelo limite se torna árdua e manter-se ao lado de alguém tão brilhante queima a pele e começa a atingir a alma. Nessa fase, o desprezo e invalidação aumentam na mesma medida que os momentos de felicidade e romance diminuem. Dom Juan nem disfarça muito que a abusada não é mais a mulher perfeita ou que sequer chega à altura do satisfatório. Como ela deixou a completa inação e passou a participar do próprio abuso, aumentam significativamente as necessidades de provar seu valor e mostrar que os dias de glória foram reais e podem existir novamente. Ela se familiariza com o sofrimento sem nem perceber a dor, entretida com o ciclo obsessivo de tentar de todas as formas que seu ponto de vista seja aprovado ou pelo menos considerado por Dom Juan. Em vez de tomar a saudável e adulta atitude de se afastar do problema, identificar o que não está funcionando e talvez até sair do relacionamento tóxico, ela insiste com as tentativas de fazer com que ele concorde e admita que ela está certa. As brigas antes evitadas agora são provocadas por ela. As discussões ficam cada vez mais frequentes e mais acaloradas, dado que ela não deixa mais para lá. E ela quer e vai argumentar. Sem perceber, seu pensamento é tomado por justificativas, fundamentos e considerações para que sempre que estiverem conversando, ela possa se defender e impor a sua maneira de pensar. Verbalizando ou não, sua mente é dominada pela obsessão de estar certa, pelas vozes que imitam prováveis cenários e discussões. E sempre que decide expor o que pensa, o desastre se alastra. Ela finalmente está pronta para ser removida do pedestal e ser levada ao mergulho de merda, afundando no próprio abuso. E ele aproveita a deixa.
potencializando as investidas de merda já não tão ocasionais de magoar, confundir e atormentar, transformando a necessidade de aprovação no excesso de defesa, críticas, julgamentos e situações que ela não concorda. O caos é mesmo um de seus momentos preferidos e ele vai explorá-lo ao máximo, porém com parcimônia. Dom Juan sabe que ela está pronta para o mergulho, mas ainda há ar em seus pulmões, bem como a linha tênue entre seu poder absoluto e o despertar dela, o que pode levá-la a chavear a porta se não houver o merecido cuidado. Enquanto a linha existir, é imprescindível continuar intercalando a dor com o romance, mesmo que o primeiro seja muito maior do que o segundo. E pelo menos por hora, ele vai dispor de tudo o que construiu para manter a ilusão, mesmo quando estiver no nível mais desprezível de uma discussão. Não obstante, é chegado o momento de usar uma ferramenta simples, aparentemente inocente e que vinha sendo empregada de maneira esporádica, mas que será fundamental para essa fase e para a manutenção do plano de merda. Como a abusada está mais ativa nas discussões e mais interessante também, ela vai crescer no relacionamento e aqui estaria o perigo de deixá-la escapar pelos dedos. Se não fosse por um detalhe, ele conhece o caminho, ela não. E quando um dos lados conhece as regras e o outro está completamente cego, deixar o caminho, ensinar o caminho é injusto, cruel e árduo. Exatamente o cenário que Dom Juan quer para mantê-la no abuso e ativamente. A única coisa que ele precisa fazer é sustentar a postura firme a postura firme em todas as discussões, enquanto vê a abusada se desestabilizar. Quanto mais racional ele for, mais emocional e desequilibrada ela ficará. E quando a outra pessoa tem convicção de estar certa, é impossível não questionar a própria certeza, principalmente ao se referir a alguém tão amado, admirado, que faz ou fez tanto, se esforçou para ser perfeito e mostrou uma magia nunca vista e sequer pensada. Logo, mesmo diante de um cenário de guerra, tudo o que a boca mais desejada do mundo proferir sem titubear será considerado verdade absoluta. O problema é que, quanto mais a abusada acredita na verdade de merda, mais ele a domina. E quanto mais ela tenta mostrar que está certa, quanto mais luta para impor suas necessidades e quanto mais ativa está no jogo, mais emaranhada no abuso fica. E mais ele se diverte. Até o cérebro dela vai agir contra, afinal, é inviável desconfiar de Dom Juan depois de tudo o que ele se tornou para ela, ainda que isso signifique desacreditar da própria percepção. Uma visão distorcida da realidade, uma mentira deslavada ou a verdade mais cruel, aquilo que jamais deveria ser usado ou cogitado num relacionamento saudável, será reconsiderado pela abusada e plenamente reforçada por Dom Juan. E não raro, visto por ela como amor. A abusada está familiarizada com a dor, o sofrimento e a ilusão do romance perfeito. E uma mentira contada muitas vezes vira realidade. O foco permanece no mágico. Contudo, só de discussões um relacionamento de merda não pode ser mantido e ele precisa lançar mão de algo mais. Precisa que a água aqueça devagar porque o nível de fervura que a impedirá de saltar fora está próximo, entretanto, ainda não chegou. E é dentro dela que ele vai buscar a liga que mantém o código unido. Um dos sentimentos mais puros do ser humano usado contra ele mesmo. A esperança. Ela insiste em acreditar. Precisa estar certa de que ele é o homem de sua vida, que foram feitos um para o outro e que a fase ruim vai passar. Por mais desagradáveis que sejam os pensamentos de estar errada, sentindo-se cobrada, julgada ou ter o ponto de vista desrespeitado, parecendo gradativamente irrelevante para ele, se houver uma única forma de justificar o tanto que ela erra, ela acredita que ele voltará a ser gentil e atencioso como antes. No entanto, nada vai melhorar. Pelo contrário, vai piorar. E a abusada não passa de uma pequena, desvalorizada e débil onda de amor próprio, lançando-se contra uma imensa rocha de desprezo e dor que é sentida em cada investida, mas que ainda não foi vista. A necessidade de aprovação dispara a urgência em se defender e nenhuma delas é completamente perceptível. Não ainda. A esperança de que os dias inundados de amor e carinho voltem é maior do que todo o resto e ela acredita que só precisa encontrar o caminho dentre a densa bruma
para ter novamente os momentos de magia. É impraticável aceitar que esteve enganada por tanto tempo e acreditando no imenso amor de merda e buscando nele o apoio e força. Ela vai lutar por eles. Só que ninguém contou, ou ela não consegue mais ouvir, que foi tudo ilusão e que o apoio e a força estavam no amor próprio que ela perdeu em meio à bruma que Dom Juan lançou sobre ela. E cega se perde ainda mais, enquanto gasta suas energias andando em círculos, buscando uma saída que não existe e acreditando num plano que nunca vai se realizar. Como a abusada já está bem envolvida com a toxicidade, Dom Juan pode evoluir o confronto velado e contínuo de perguntas irritantes, julgamentos e comentários ácidos para testar o próximo nível e ver o que ela será capaz de fazer para evitá-lo. Ainda não é possível entrar de cabeça na próxima ferramenta, isso seria imprudente e estúpido, e Dom Juan não é nenhum dos dois. Poderia ser dito que é um risco perigoso, no entanto, neste caso, não caberia a frase anterior. Contudo, os testes de ambiente controlado já podem começar. Até este momento, quanto mais lógico e tranquilo Dom Juan se comportava, mais emocional a abusada parecia, chateada e desesperada na busca por encontrar os motivos de ele não a compreender. Enquanto ela explodia em frustração, ele mantinha-se calmo, usando a tática da racionalidade para sentir-se ganhador. Agora, chegou a hora da arma secreta guardada na manga e é em seu farto e desmedido uso que a verdadeira face de merda é exposta. Aquilo que foi escondido até de si mesmo, mas que ele conhece tão bem. A feiura interna de seus monstros, os lobos a espreitar no horizonte alimentados substancialmente por seus traumas, sedentos e descontrolados que vêm nas emoções mais destrutivas do seu campo de atuação. A parte de sua existência que ele não apenas não quer se desfazer por não saber como ou não querer, e que talvez até se orgulhe. Aquilo com o que se tornou um, e portanto jamais poderá se unir de verdade com verdade e amor a alguém. A violência emocional pura. O indesculpável, inaceitável, a essência que dispensa aditivos e que sem a máscara jamais seria admirada. Essa poderosa ferramenta de potência destrutiva nuclear é útil não pelo uso em si, pois se não utilizada corretamente é irreversível e a aniquilação total não é o propósito dele. Seria burrice demolir tudo tendo investido tanto tempo, energia e inteligência. Ele quer o que advém da violência emocional, disparado durante sua manipulação e fixado na mente por muito tempo depois, até nunca mais ser esquecido. Ele sabe que o respeito não dura em um relacionamento tóxico, então vai em busca daquilo que mais cresce na toxicidade. Aquilo que é mais poderoso em controlar qualquer ser humano, principalmente se já estiver com o psicológico comprometido, como está a fragilizada, completamente ativa e ainda parcialmente ignorante, a abusada. Ele quer o medo. Um sentimento que, após acionado, tem a incrível capacidade de fazer tudo o que Dom Juan fez até agora sem que ele gaste mais um pingo de energia. Humilhar, paralisar, ferir, atordoar, confundir. A rendição da mente é absoluta quando o seu cérebro está tomado pelo medo, já que esta é uma emoção capaz de ser pior do que qualquer imaginação ou realidade. O medo do próprio medo já é um perigo e poderia criar problemas cruciais no delicado equilíbrio que desequilibra as emoções de raiva, derrota, culpa ou impotência. Se a abusada tiver um medo desmedido de sentir medo, ela pode tanto ter forças para fugir quanto para atacar, e ele não quer nenhum nem outro. Enquanto a abusada tiver vergonha de admitir como se sente culpada, derrotada ou impotente, ela estará presa. Se ela conseguisse reconhecer tais sentimentos, seja para si libertando-se sozinha ou para terceiros reclamando daquilo que, quando dito em voz alta, parece simplesmente uma discussão banal de casal, ela teria chances de se libertar. Não obstante, Dom Juan sabe que se o abuso continuar bem executado, até terceiros que poderiam atrapalhar acabam ajudando. Os amigos afirmam que ela está exagerando, a psicóloga orienta que se esforce um pouco mais, a mãe alega o quanto Dom Juan é bom homem, reforçando a culpa de não ser capaz de fazer o relacionamento funcionar. Este é o momento que ela está prestes a colocar o pé na ilha e nunca mais ver a margem do oceano, se afastando de vez da realidade, das pessoas que ama e da possibilidade de navegar até terra firme e verdadeiramente confiável. De um lado, está a vida saudável em que a intimidade emocional é desenvolvida através da genuína cooperação, apoio e compreensão.
Nela, os envolvidos sentem-se seguros e livres para, com respeito e carinho, expor sentimentos verdadeiros e expressar pensamentos. Ao medo, a insegurança pode se fazer presente assim como várias outras emoções menos aprazíveis, mas elas servem como bússola para o caminho do crescimento como indivíduos e como casal. Do outro, está a manipulação de merda. Os piores medos, ameaças de abandono, chantagens emocionais e uso de sentimentos nobres para fins desprezíveis são intercalados com noites de prazer inenarrável ao fazer as pazes. Também estão as demonstrações esporádicas de um improvável futuro juntos e a construção de memórias extraordinárias no reforço de um relacionamento tóxico. Sem cruzar a linha, ela ainda é capaz de entender que os gritos não destroem, que críticas, por mais que atinjam traumas profundos, não significam o fim da vida, que insultos, mesmo os mais dolorosos, não a paralisarão. Tudo está na mente dela, inclusive o poder de merda para abusá-la, e é transferido tal poder para as mãos dele, que ela autoriza a entrar. E somente quando a abusada estiver abalada emocional e psicologicamente a ponto de não ter mais forças para reclamar, é que Dom Juan se permitirá relaxar. Só que este momento ainda não chegou, e todo cuidado é pouco. Por ora, é o pleno controle de merda que levará ao controle absoluto da abusada. Se houver um mínimo descuido e ela conseguir ver a ilha de fora da ilha, o mágico não será visto e a magia acaba. Então, é preciso fazê-la cruzar a linha e mantê-la sob as brumas. Dom Juan tem convicção de que, se por um lado o medo evoca a névoa que não permite ver, o excesso dele também pode dissipá-las. E é o medo descontrolado que tem o potencial de boicotar o plano de dois modos. Ao agir sobre a própria abusada, reduzindo sua ignorância ou participação no abuso, e isso seria o fim. 2. Atingindo proporções catastróficas ao alcançar vizinhos, conhecidos, parentes próximos ou qualquer pessoa de confiança dela ou não, alertando mesmo as que se tornaram mais distantes. Se terceiros levantarem suspeitas fundamentadas ou, pior, comprovadas, sobre o que está acontecendo e tiverem a audácia de tomar alguma atitude, também acarretaria no provável rompimento do que foi desenvolvido até aqui. A máscara de merda não pode ser vista e ele não pode permitir que o desmascarem ou que a abusada tenha capacidade de sair do abuso. Quem decide quando acaba, porque ou se acaba, é ele, ninguém mais. Portanto, o medo bem manipulado prepara o terreno para a próxima fase, destruindo somente o que precisa ser destruído. A confiança da abusada e não o plano de merda. É como um tratamento químico afetando o funcionamento celular sem matar o organismo. Mas, ao contrário da quimioterapia, não é o câncer que deve ser atacado, e sim o corpo saudável, permitindo que a doença se alastre. Por essa razão, o medo de merda deve ser provocado com parcimônia até que ele não se importe mais em manter a sua hospedeira ilesa. Como resultado de seu uso de uma devastação imediata sem precedentes e de longa duração, dias ou quiçá semanas envenenando a atmosfera, é preciso esperar algum sinal de recuperação para que uma nova experiência romântica seja realizada. Assim, quando tudo estiver bem e recuperado da última intervenção, a arma avassaladora entra em ação outra vez, criando um ciclo que será repetido com cuidado, empregado somente em situações específicas e com intervalos prolongados, pelo menos por hora. Sempre que Dom Juan considerar que a abusada ultrapassou limites, quebrou regras ou mereceu pelo motivo que for, ela verá o verdadeiro homem com o qual está se relacionando e o resultado disso será o pavor com a possibilidade de vê-lo novamente. Se o ciclo de bate e assopra for respeitado, ela não terá força suficiente para ir embora, nem coragem para deixar para trás algo que considera tão lindo. Logo, quando um evento muito bom acontecer, será bem-vindo, mesmo depois de uma verdadeira tormenta emocional, e a abusada confirmará os pensamentos do início do relacionamento. Ele é um cara maravilhoso. Ou seja, ela está entre a cruz e a espada. Se lutar contra o abuso, estará se embrenhando ainda mais nele. Se desistir, estará se rendendo a ele. Só há uma saída, e esta será explorada nos próximos capítulos. Enquanto isso, a mulher, com receio de estragar o que está bem, ou de voltar aos dias nebulosos, começará a evitar as investidas para se defender ou insistir em mostrar seu ponto de vista. Mesmo porque, muito devagar, ela passa a suspeitar que para Dom Juan o que ela pensa ou como age é irrelevante e só serve como combustível para alimentar discussões.
Ainda sem ver claramente a manipulação pela qual está sendo submetida, ela entrega os pontos e isso a torna perfeita para a próxima e mais devastadora fase. As conversas acaloradas e negociações que uma vez a faziam sentir força e excitação, agora a deixam com oscilações frequentes entre amor e paixão, com medo e solidão, ou certeza daquilo que é maravilhoso e a dúvida sobre os próprios pensamentos. E é a esperança intercalada com violência emocional que faz do medo o maior triunfo de merda. Este é o momento de glória pelo qual ele ansiou e para o qual tanto se dedicou. A abusada não é mais determinada e forte como costumava ser. Amigos e familiares não a visitam, ela deixou de ir até eles e não participam mais de seu dia a dia. Nos poucos momentos passados com conhecidos, a discordância de opiniões é evidente e ela se sente o tempo todo em defesa de merda ou omitindo partes importantes do relacionamento ao fazê-lo. Ele preparou tudo de forma que a abusada se isolasse de quaisquer conexões que não fossem com ele. Sozinha, seus pensamentos estão sempre nele, seja por amá-lo tanto ou pelo medo do que possa acontecer, e segue sua obsessão de criar mais e mais desculpas para o comportamento intempestivo de merda. Essa linha de raciocínio a leva a minimizar sua felicidade, advinda de pequenas conquistas com receio ou boicote de retaliação ou questionar-se com frequência sobre o que poderia ter sido feito diferente para que as coisas estivessem melhor, responsabilizando-se pelo que não está funcionando. Tal ciclo vicioso foi tão bem construído que pode durar uma vida inteira, e assim, o constante tormento com a insistente sensação de que algo está errado vai a níveis insuportáveis, e a próxima fase pode, finalmente, acontecer. Com a palavra de merda. Ninguém chega ao sucesso sozinho, não é? E para atingir meus objetivos, precisaria da ajuda daquela que seria a mulher da minha vida. Até que a próxima fase chegasse, claro. Se bem que não posso negar que algumas vezes elas coexistiram e isso só aumenta o meu brilhantismo. Linda, você não quis se perguntar o que havia de errado comigo porque a resposta era óbvia, não havia nada errado comigo. E se o erro não estava em mim, só podia estar em você. Então, o jeito era corrigir o erro em você. Corrigindo o que não estava errado, como poderia tornar certo? As discussões intermináveis que eu criava mostravam o brilho do desespero em seu olhar, como um coelho que não sabia se morreria na fuga ou na entrega. As negociações eram apenas álibis para reduzir as cobranças e enganar por mais um tempo, mudando o foco para a expectativa com o futuro. De novo e de novo. E nada como uma boa negociação para manter o relacionamento num nível superficial, mas com a sensação de estar profundamente conectado. Afinal, estávamos construindo um plano de vida juntos. Era preciso comprometer-se a ele. E enquanto isso acontecia, eu dispunha de uma boa e convincente imagem de cooperativo, responsável e dedicado, quando na verdade não estava nem um pouco interessado em suas reclamações ou insatisfações. De toda forma, eu jamais desistia de uma boa e bela discussão, nem perdia uma negociação imediatamente proveitosa ou vantajosa com o tempo. Nunca. Em algum momento de descontrole, você deixaria escapar algo que poderia ser usado e isso aguçava a minha inteligência e excitava a minha mente. Se a deixasse vencer uma batalha verbal, eu faria o que fosse para que sua consciência gritasse o quanto aquela tinha sido uma vitória sem honra. E isso dói tanto ou mais do que a perda, não é? É interessante como o ser humano se perde dentro de um relacionamento, não mais olhando para a satisfação de ambos os envolvidos, mas para a necessidade infantil e inútil de provar estar certo. Ou, pelo menos, sair com a sensação de ter conseguido um acordo razoável para si através dela. O jogo só faz sentido se há chance de ganhar e eu removi tal possibilidade. No início lhe dava uma migalha ou outra, mas as fui restringindo até chegar ao nada absoluto. E você continuava agindo como se estivesse sendo recompensada. E quando finalmente percebia que nunca iria ganhar, eu já viciara naquilo que não tinha mais, criada pela sua própria mente. E depois que se faz até da recompensa uma ilusão, nada mais existe. Então, não existe abusador nem abusado. Somos um, linda. E não tem importância alguma se aconteceu através do sofrimento, nem se o destino final não era a felicidade plena. O que importa é que o meu plano de vida funcionou. Não da sua vida, mas da minha. Nunca foi sobre você, lembra?
Essa foi a 5ª parte da live book de Dom Juan de Merda Nunca Mais, um livro que fala de forma responsável sobre irresponsabilidade afetiva. E eu sou Miranda Eli, autora do livro. Se você quiser adquirir o livro físico ou o manuscrito gratuito, é só entrar em contato pelo link da bio de Dom Juan de Merda, o Instagram, ou então pelo direct. E se você quiser entrar em contato para saber mais sobre esses ou outros livros, é só me chamar também no Instagram. Encontro vocês para a parte 6 e parte final da live book, onde a gente vai finalmente conseguir se livrar do Dom Juan e dizer aqui, nunca mais, vacinando de vez contra situações e pessoas abusivas.